Oi, oi, seja bem-vinda à nossa live de aquecimento da jornada Descomplicando Buttercream. Aqui eu te ensino o caminho para você fazer bolos estruturados e personalizados cobertos com Buttercream. Se você ainda não me conhece, eu sou a Day Stirle, confeiteira há 14 anos. E na aula de hoje nós vamos tratar sobre os pontos que ainda te impedem de fazer bolos altos e estruturados. Talvez você nem imagine que você tenha esses pontos aí que precisa de uma atenção. Lembrando que essas lives que estão acontecendo são as lives de aquecimento que antecedem ao nosso evento, que vai acontecer no dia 23 de janeiro, às 8 horas, a jornada Descomplicando Buttercream. E se você é confeiteira e ainda não fez a sua inscrição, eu quero que você, se estiver me assistindo aqui pelo YouTube, no link aqui na descrição desse vídeo vai estar o link. Clica lá e faz a sua inscrição. Agora, se você estiver me acompanhando aqui pelo Instagram, escreve jornada aqui nos comentários que eu vou te enviar o link para que você faça o cadastro. Assim que você fizer o seu cadastro, você já entra no nosso grupo silencioso do WhatsApp. É importante você estar nesse grupo porque lá eu vou estar te encaminhando todas as informações que antecedem ao evento e para você não perder nenhum momento, nenhuma aula, nenhuma dica. Então, tudo que vai ser posto lá é algo relacionado à nossa jornada, tá bom? E aí agora você pode estar se perguntando, Day, quais são esses pontos que você diz que pode estar me impedindo de fazer bolos altos? E o que eu quero te contar hoje são pontos que aconteceram comigo. Todos esses pontos que eu vou abordar aqui hoje são casos que aconteceram durante a minha trajetória na confeitaria e que muitas vezes eu não percebia que eles estavam me desviando do meu propósito ou do caminho que eu queria seguir. Porque eu não dava muita importância para eles e eu achava que eles eram normais. Então eu quero trazer aqui para você, jogar aqui na mesa e eu quero que você faça uma análise também, porque pode ser que isso esteja acontecendo contigo e você esteja se bloqueando, tá? E o primeiro problema, o primeiro ponto que acontece é a resiliência para ter novos aprendizados. Sempre que a gente está estacionada em algo que a gente já consegue realizar, a gente se bloqueia, a gente fica resistente a aprender uma coisa nova, uma técnica nova, muitas vezes. Então, você já aprendeu uma determinada massa, você já aprendeu um determinado recheio, uma cobertura, e você está fazendo o bolo que você considera que é o ideal. E aí você olha algumas coisas por aí, algumas opções na internet e pensa, será que eu vou gastar tempo para aprender essa nova técnica? Será que eu trago isso para dentro da minha realidade? Eu vou perder mais tempo? Eu vou deixar de atender um pedido ou outro? E essa resistência a aprender novas coisas nos bloqueiam. Elas nos impedem de avançar. Por quê? Porque muitas vezes pode ser que esse diferencial, essa nova técnica faça com que a gente consiga avançar um ponto ou conquistar uma nova fatia do mercado que eu não imaginava, ou então eu conseguir trazer mais valor agregado para o meu produto. Então é muito importante que durante essa trajetória do empreendedorismo a gente esteja aberto a novas técnicas, a inovações, a buscar mais conhecimento. Essa resistência nos paralisa, ela nos bloqueia e a gente não consegue evoluir. Então, sempre que você se deparar com alguma técnica, alguma coisa diferente, se aprofunde, tire um tempo do seu dia para que você busque essas inovações, até mesmo para você estar oferecendo coisas diferentes para o teu cliente. Só assim você vai conseguir sentir a evolução realmente do teu negócio, porque o empreendedorismo é isso. Não é a gente aprender uma única situação, uma única técnica e viver só daquilo, não explorar mais. Hoje em dia, a gente tem muita informação na mão. A era que nós estamos vivendo nos possibilita aprender muito sem sair de casa, e isso é extraordinário, coisa que há
15 anos atrás, 10 anos atrás, e nem vou muito longe, tá? Há 5, 6 anos atrás não era possível. E se era possível, era mais escasso. A gente só conseguia ter acesso a um profissional gabaritado, a ter aulas com um profissional em que a gente só enxergava pela internet de longe, se a gente fosse presencialmente. Então, a gente precisava se deslocar de casa, ter o transtorno de deslocamento, alimentação, hospedagem, para a gente conseguir chegar perto de um profissional bem gabaritado, para a gente conseguir aprender uma nova técnica. Hoje, a internet, o avanço da tecnologia nos possibilita ter acesso a muita informação. Tem horas que é até informação demais. Então, é preciso que você esteja aberto às novas técnicas, às novas experiências, não ficar restrito ou resistente às mudanças, mas é importante que você filtre elas também. Por conta de ter tantas informações, tantas novas maneiras de se trabalhar, é importante que você filtre o que cabe dentro do teu negócio, mas não fique somente naquela bolha. Se expanda, se abra. E isso é um dos pontos que muitas vezes nos bloqueiam e não fazem com que a gente queira fazer um bolo diferente, um bolo mais alto. Aí a gente fica ali naquela, né? Eu já aprendi isso tá funcionando, isso tá vendendo e aqui já tô satisfeita. Se desafie, vá buscar mais informações, tente se abrir para o novo. Isso é muito importante para o teu negócio, tá? A cada nova habilidade que a gente conquista, nossa, é um mundo que se expande na frente dos nossos olhos. E às vezes é só um detalhezinho. Então não queira ficar preso ao que você já está habituado a fazer. O nosso segundo ponto, e que nos faz travar demais, nos impedem muito, é o perfeccionismo. E isso eu falo porque eu vivi muito isso. Eu tinha medo de oferecer o meu primeiro bolo porque ele não ficava perfeito. Eu achava que ele não estava bom o suficiente. Eu provava, o gosto era bom, mas eu não conseguia finalizar igual aos que eu via na internet, aos que eu via nas confeiteiras que já tinham mais tempo de estrada do que eu. E isso me deixou parada por muito tempo. Então, eu fui fazendo tudo muito devagar, os passinhos muito lento, porque eu queria entregar um produto perfeito. E sempre que a gente tem essa ideia, a gente não consegue avançar. Porque eu faço um produto agora, eu me desafiei a fazer um novo copo, né? Então, eu quero fazer uma taça. E a minha taça ficou muito larga, a boca da minha taça. Então, eu tiro ela do meu portfólio de produtos, porque não era bem isso que eu queria. E talvez o cliente que está lá na ponta, ele esteja desejando esse produto, ele esteja desejando essa taça. Então, enquanto a gente tentar buscar a perfeição, a gente não consegue avançar. E é importante você saber que cada um de nós está em um determinado momento da sua trajetória profissional. Você que está começando, talvez o seu bolo, você não consiga fazer um bolo de 4 camadas de massa, com 3 camadas de recheio, um bolo de altura dupla, um bolo de 2 andares. Mas você já consegue entregar para o teu cliente uma fatia de bolo gostosa para ele tomar um café da tarde. Você está nesse estágio, você está andando, subindo degrauzinho por degrau. Então, enquanto você não conseguir valorizar o estágio do teu profissionalismo, você sempre vai encontrar uma grande barreira e você não vai conseguir evoluir. E isso nos trava e nos impede de conquistar o que a gente deseja. E nesse caso é o que te impede de fazer um bolo alto, um bolo estruturado, um bolo personalizado, um bolo coberto perfeito com buttercream. Então, talvez esse perfeccionismo, essa vontade de que sempre esteja tudo muito bem alinhadinho. Eu vou fazer uma quina perfeita, mas a quina não saiu muito perfeita. E agora, será que eu vou entregar esse bolo para o cliente? Será que o cliente vai achar bonito? Será que ele não vai gostar?
Muitas vezes essas perguntas, esses questionamentos estão somente dentro da nossa cabeça. E o cliente ele tem uma expectativa, mas nem comparado com o nosso, porque a gente se compara muito com outros. E aí a gente já entra no próximo ponto que nos impedem de evoluir, que é a comparação com quem já está muito à frente da gente. E aqui eu pecava muito comigo também, porque eu fazia o meu, olhava o do outro e dizia, não, o meu não tá bom, o meu não vai ficar bom, o meu nunca vai ficar igual. E não vai ficar igual. O teu bolo nunca vai ficar igual ao meu. O teu bolo nunca vai ficar igual àquela confeiteira maravilhosa que você admira na internet, porque ela tem o jeitinho dela de fazer. Cada um tem o seu jeito. Até se você analisar, quando você está aí na sua casa, fazendo um bolinho de final de semana para sua família. Se você pegar a receita e a sua mãe pegar a mesma receita e vocês duas executarem, eu aposto que cada uma vai dar um resultado, não é? Comenta aqui para mim no chat se você já fez alguma receita que você executando ela dá um resultado e se a sua mãe ou se a sua tia ou de quem você pegou a receita quando executada ela dá um outro resultado. Comenta aqui que eu quero ver quem já fez alguma receita que foi na casa de uma conhecida, comeu alguma coisa muito gostosa lá, pegou a receita passo a passo, tudo certinho e tentou executar em casa e não ficou igual. Por quê? Já aconteceu contigo? Porque cada um tem um jeito, às vezes o jeito de mexer o ingrediente no bol. Tá? Eu tô acompanhando vocês aqui no chat, tá? Então, cada um tem o seu jeitinho. Muitas vezes é o jeito de emulsionar os ovos, é o jeito de misturar, não sei, mas acontece. Aqui em casa a gente faz muito o bolo de chocolate com aquela cobertura bem sequinha, sabe? E o meu fica de uma forma e a minha filha, quando ela faz a mesma receita, fica de outra forma. A gente faz um bolo de maçã aqui que eu amo para café da tarde. O meu fica de um jeito, o dela fica de outro. Então, cada um tem o seu jeito. Mas aí eu queria que você, ao invés de se comparar com um outro confeiteiro que já está há 10 anos fazendo bolo, há 5 anos, eu quero que você olhe para trás e avalie como que você estava há 1 ano atrás. Como que você estava há 6 meses atrás. E aí você projete daqui para frente como que você quer estar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos. A comparação sempre tem que ser com a sua evolução e não com o outro. Sabe aquele ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde? Isso acontece aqui dentro, na nossa confeitaria, na nossa cozinha. A gente sempre acha que o bolo do outro confeiteiro é mais gostoso ou que a finalização do outro confeiteiro é mais bonito. E isso vai nos bloqueando, isso vai nos impedindo. São pontos que nos impedem de chegar a fazer os nossos bolos altos, os nossos bolos estruturados, personalizados, bem concluídos, que talvez seja o meu bolo perfeito. Então, não se compare com o outro, se compare exclusivamente com você, com a sua evolução. Esse ponto é bem importante, tá? Chega a ser uma crueldade muitas vezes o que a gente faz conosco mesmo, né? Então pare de se comparar. Esse é um dos pontos que eu vou falar mais uma vez. Se compare somente com você mesmo. Avalie com você mesma. Avalie a sua evolução, como você estava, como você está e agora daqui para frente aonde você quer chegar. E aí a gente vai para um outro ponto que mexe um pouquinho mais. Vocês estão vendo que hoje eu não estou falando nada muito técnico. Por quê? A gente também tem a parte emocional na nossa confeitaria. E muitas vezes a gente se coloca à prova, né? Então
um outro ponto que mexe muito conosco, que nos impedem, e nos impedem muito, são as crenças limitantes que a gente vai construindo sobre as nossas habilidades pessoais. E isso não é nem só na confeitaria, é em tudo, tá? Mas nós vamos trazer aqui para o nosso mundo, para o nosso ambiente de confeiteira. E aí a gente imagina só, eu quero aprender a fazer bolos com buttercream. Eu tô olhando aqui, eu tô acompanhando as lives, eu tô envolvida com esse movimento, eu tô aqui no aquecimento e eu quero aprender e eu quero fazer. E aí daqui a pouco, quando você sai aqui da live, você vai lá para a tua cozinha e você diz: "Ai, gente, eu acho que não vai dar. Eu acho que eu não vou conseguir. Não, eu não consigo porque eu já tentei fazer outras coisas e não deu certo, e aí eu joguei ingrediente fora e eu não sou talentosa desse jeito." Essas crenças, a gente tem muitas crenças, né, que vêm desde da nossa infância, né, muitas vezes vêm dos nossos pais, dos nossos avós, que são as crenças que realmente nos limitam a seguir ou a prosperar ou tentar algo novo. Porque vai ficando tão evidente na nossa cabeça, na nossa mente, porque a nossa mente, muitas vezes, ela não sabe discernir o que é o certo e o que é o errado e o que é a fantasia da realidade. Então, a gente vai colocando tanto pensamento de que a gente não tem talento ou que a gente não vai conseguir fazer algo novo, que a gente vai deixando isso como uma verdade. Então, a partir do momento em que eu começo a trabalhar a minha mente, tirando essas crenças e trazendo pensamentos diferentes, pensamentos positivos de que sim, eu consigo, eu posso e eu vou criar as minhas habilidades, eu começo a mudar a minha realidade. Eu vou deixando as minhas crenças de lado e vou criando novas crenças. E isso é importante para nós, até porque a gente já tem um caminho na confeitaria. Vou falar de mim. Eu já tenho um caminho trilhado, eu já tenho os meus clientes. Eu preciso inovar. Eu preciso trazer coisas novas para o meu cliente. Eu preciso trazer sabores novos, novas finalizações, novas coberturas. Eu preciso demonstrar para o meu cliente que eu também estou sempre em processo de aprendizado, porque eu quero surpreender ele. Eu quero ir além das expectativas. Então, essas crenças, quando impostas e a gente vai potencializando elas, que eu não tenho talento, eu não vou conseguir fazer, e eu trazendo esses pensamentos, fazendo eles serem verdadeiros dentro da minha cabeça, eu vou me limitando cada vez mais. Então, esse é o nosso quarto ponto, que são as crenças que eu preciso mudar. Eu preciso virar a chave para que eu coloque, vá interiorizando dentro da minha mente que sim, eu tenho talento, eu posso fazer e eu vou conseguir. Isso muitas vezes é um biscoitinho, tá? É testar uma nova massa. É não me contentar em fazer só um bolo baixinho. Eu quero fazer um bolo alto e eu vou me desafiar para isso, porque eu posso, eu tenho talento. Então, e dentro dessas nossas crenças, muitas vezes, vem aquela ideia de que eu só consigo ser uma boa confeiteira, eu só consigo ser uma excelente profissional se eu vier com esse dom, né? E a gente não vem com esses dons, a gente aprimora, a gente busca o conhecimento, vai atrás da habilidade, que é a gente botar em prática o conhecimento que a gente buscou e a atitude de fazer as coisas acontecerem com isso tudo. Então, eu busco o conhecimento, testo para chegar ao resultado que eu quero e a atitude de insistir com aquilo é que faz com que eu tenha sucesso no que eu me desafiei. Então, bora quebrar essa barreira das crenças aí que você tem dentro da sua cabeça, que você pode sim e você consegue. Escreve aqui para mim crenças que talvez você nem tenha na sua cabeça, mas que nem tinha, né? Talvez você nem tinha isso na sua cabeça, mas alguém veio e colocou para você. Você resolveu contar para alguém que você vai viver da confeitaria e alguém veio aqui e falou algo para você e aí você começou a colocar dentro da sua cabeça
criando uma crença limitante. Escreve aqui para mim se você já pensou isso, se alguém já falou alguma coisa que fez com que você quisesse acreditar nisso, colocasse como verdade. E aí eu queria te desafiar a mudar esse pensamento, tá? A mudar, a colocar pensamentos positivos, trazer palavras de ordem positiva, de que tudo você é capaz de conseguir, basta você ter vontade de fazer acontecer, tá? E aí, juntando os nossos pontos que nos impedem de fazer bolos estruturados e personalizados, a gente tem o medo do fracasso, né? Quem nunca tentou botar o pezinho na água e quando viu que molhava, retroagiu porque eu tinha medo de cair, né? O medo do fracasso. E o fracasso, ele só vai acontecer para pessoas que tentam alguma coisa. Então, se você não quiser fracassar em nada, continue sem fazer nada. Continue estagnada, continue fazendo sempre do mesmo a vida toda, que você nunca vai ter fracasso, tá? Você vai ser uma pessoa que não vai ser colecionadora de fracassos. Porém, você também nunca vai se desafiar e você nunca vai saber qual é o gostinho do sucesso. Porque a gente só consegue chegar a um sucesso se a gente trilhou um caminho e muitas vezes a gente fracassou. O fracasso significa que a gente tentou buscar algo. Então, não seja aquela pessoa que não quer fracassar por nada. Você já sentiu isso? Já ficou com medo de errar? Medo de não atender às expectativas? Seja do teu cliente, seja da sua família, do seu esposo, dos seus amigos. Porque às vezes a gente não se desafia, né? A gente tem medo de fracassar porque a gente tem medo de decepcionar essas pessoas. Mas essas pessoas, quando elas estão nos apoiando, elas nos incentivam a tentar. E muitas vezes, e a gente só consegue errar, né? A gente só consegue acertar errando, né? Eu tenho certeza que se você está iniciando na confeitaria agora, ou se você já tem tempo aí trilhado da confeitaria, porque eu também tenho ainda isso, tenho 14 anos na confeitaria, eu tenho muito medo de entregar um bolo e que o bolo desmorone lá na frente do cliente. Quem não tem esse medo? Quem tem medo de entregar um bolo perfeito e o cliente não armazenar da maneira correta, ou a pessoa que está levando o bolo na hora de chegar a entregar para o cliente tropeçar, cair, derrubar o bolo no chão? A gente tem medo e a gente acha que isso tudo vai fazer parte do nosso sucesso ou do nosso fracasso, né? Sempre que a gente pensa em algo novo, a gente tem medo de fracassar, a gente tem medo de não dar conta, né? Mas nós mulheres somos a prova viva de que a gente consegue dar conta, né? Eu acho que já é cultural, não que a gente tenha que ser as mulheres maravilhas, longe disso, mas a gente sempre se desafia, a gente tem uma garra, né? Quando a gente quer fazer uma coisa acontecer, a gente bota toda a força, a gente bota todo o nosso empenho lá até que o negócio aconteça. Então não tenha medo de fracassar. O fracasso não é ruim, a não ser que você torne ele a sua desculpa. Ah, eu fiz agora, eu fracassei, eu vou me enfiar aqui num buraco, vou ficar escondidinha, não vou fazer mais nada. Aí sim ele vai te levar para o caminho que você não deve trilhar, tá? Se ele virar a sua melhor desculpa, aí acaba sendo complicado. Mas eu sei que se você tá aqui, se você tá acompanhando a jornada, se você tá buscando conhecimento, é porque você não tem medo de errar. Você não tem medo de que as coisas não aconteçam exatamente da maneira com que você queria, porque você tá disposta a fazer acontecer. Independente se você tenha que fazer uma, fazer duas ou fazer três, tá? Então, da próxima vez que você sentir medo de falhar, respire fundo e pense. Se eu errar, o que eu aprendi com isso, né?
Quando a gente faz um processo errado, agora vamos trazer aqui para o nosso dia a dia na confeitaria. Eu sei que eu preciso, por exemplo, utilizar os meus ovos em temperatura ambiente. Eu tenho um resultado da minha massa se eu usar os meus ovos em temperatura ambiente, né? E eu tô com pressa, esqueci de tirar os meus ovos antes e utilizei eles refrigerados. O que eu aprendi com isso, né? É um exemplo bem banal, bem pequeno. Mas o que eu aprendi com isso? Cara, eu aprendi que eu preciso sim tirar os meus ovos com antecedência se eu quero um resultado bom, se eu quero um resultado perfeito. Então, isso é em todas as questões. Eu trouxe esse exemplo que é bem singelo, bem simbólico mesmo, mas é para você entender que muitas vezes o fracasso ou o medo, ele é algo pequenininho, mas se você deixar ele evoluir, crescer, ele vai virar uma bola tão gigante, tão imensa que vai te consumir e vai te paralisar. E eu quero te contar que a jornada da confeitaria, ela vai muito além do desenvolvimento técnico, tá? Muitas vezes a gente pensa que é só buscar técnica. Eu tenho que aprender a melhor técnica para massa, eu tenho que aprender o melhor recheio, eu tenho que aprender a melhor receita, eu tenho que encontrar a melhor cobertura. Mas a confeitaria, o empreendedorismo, ela também é sobre o desenvolvimento pessoal, tá? Então a gente precisa ter atenção a esses pontos que muitas vezes não é tratado, a gente não conversa sobre isso. E por isso eu quis trazer esses pontos para você, porque muitas vezes aqui dentro da minha cozinha, eu já sentei aqui nessa mesa, já baixei a minha cabeça e já chorei muitas vezes, pensando, duvidando da minha capacidade. E eu não quero que isso aconteça com você. E se por acaso estiver acontecendo, eu espero que tudo que eu tenha te falado até agora faça com que você se olhe diferente, tá? Então, eu quero que você lembre que você é capaz de fazer muitas maravilhas. A confeitaria, ela é uma arte tão linda, é tão maravilhoso. A gente celebra os bons momentos dos nossos clientes. Não é só um bolo, né? Não é só um doce, não é só um bolo estruturado, perfeito, coberto com buttercream. É o sonho de um casamento, é o sonho de um nascimento, é o sonho de 15 anos que foi projetado durante meses. Um casamento é programado, é organizado por, às vezes, até mais de um ano. E é isso que nós entregamos, né? Então, você precisa estar fortemente armada emocionalmente para você não se colocar à prova ou duvidar da sua capacidade a cada pedido, achar que você não vai conseguir. Se o cliente te traz uma ideia de algo mais elaborado, você nega o pedido, você perde dinheiro porque você tem medo de se desafiar, você é resistente às novas técnicas. Então, não seja essa confeiteira. Seja aquela confeiteira que bate no peito e diz, olha, deixa que eu vou fazer esse bolo, essa é a referência, eu vou entregar com o meu toque especial e você vai entregar o teu melhor naquele produto, tá? A confeitaria é isso, é o desenvolvimento técnico e emocional, porque a gente trabalha com emoção, a gente trabalha com momentos muito emocionantes, então a gente precisa estar pronta e preparada para isso também. Superar essas barreiras emocionais fazem com que a gente evolua no nosso empreendimento, na nossa confeitaria, tá? Porque ter essas barreiras emocionais, ter esses pontos não tratados, esses pontos que nos impedem de fazer um bolo perfeito, fazem com que a gente trave, a gente não veja o nosso negócio evoluindo, porque eu também não evoluo, tá? Então é fundamental que você comece a olhar diferente, com outros olhos para você. Eu queria que você tivesse... Geralmente, eu acredito... não sei se você é mãe ou não é, mas você deve ter uma amiga querida, uma prima mais próxima. Se você é mãe, eu tenho certeza que você olha para as outras pessoas com muita empatia, né? Então, eu vou falar da maternidade, por exemplo. Eu tenho 3 filhos, né? Tem horas assim que eles deixam a gente de cabelo em pé,
mas a gente tem empatia por eles. Não foi bem na escola, a gente vai lá e ajuda. Os filhos vão crescendo, eles vão começando a ter amizades e não tá muito legal, a gente tem empatia com eles, a gente vai lá, aconselha. Os nossos amigos estão passando por algum processo e acham que não são capazes, a gente vai lá, bate no ombrinho dele e diz assim, calma, vai dar tudo certo, você é capaz, acredite em você, certo? Eu tenho certeza absoluta que você já fez isso em algum momento da sua vida com alguém. E agora eu quero que você faça com você também, tá? Então eu quero que você tenha mais empatia com você. Eu quero que você se desafie a buscar novos conhecimentos, a testar novas coisas, criar mais habilidade, mas seja gentil com você quando não der certo. Tenha gentileza contigo quando as coisas não saírem exatamente como você programou, tá? A partir do momento em que a gente se olha com mais gentileza, com mais carinho e empatia, a gente consegue respirar fundo e começar de novo. Quando a gente se cobra demais, a nossa cabeça vai ficando um turbilhão e a gente quer desistir. É muito mais fácil, né? É muito mais fácil desistir do que a gente se dar força muitas vezes. E muitas vezes a força tem que vir de nós mesmas, né? A gente não vai ter sempre aquele um ali do lado empurrando, não, vai dar certo, tenta de novo e tal, porque a nossa luta é diária e muitas vezes, a grande maioria das vezes, é sozinha dentro da tua cozinha, né? Então você não tem uma equipe, até porque se você tem uma equipe, você já tem que estar com uma estrutura emocional muito diferente, tem que estar muito mais preparada, né? Porque você tem que dar o suporte para essas outras pessoas. Agora, em muitos momentos que a gente está sozinha, aqui no nosso ambiente, na nossa produção, a gente precisa nos dar força, né? Nos motivar. Então a gente tem que estar ali botando gás em nós mesmas. Então eu te desafio a ser mais gentil com você, a ser mais empática contigo, porque só assim você vai conseguir evoluir. E a evolução da nossa confeitaria é maravilhoso, né? O nosso negócio prosperar, a gente conseguir chegar aos resultados que a gente imagina, a gente ser referência na nossa região, a gente ser a primeira pessoa que o cliente pensa quando quer um bolo. Vou comemorar um aniversário, vai ter noivado, vai ter batizado. Eu quero comemorar aqui 2 anos de casado. Quem que vem na cabeça? Você. Né? Isso tudo você vai conquistar se você estiver aí nesse processo de evolução, atendendo novas técnicas, se desafiando a fazer, tá? E esse nosso caminho é muito maravilhoso, E eu quero que você supere esses pontos, esses medos, esses traumas. E se você já tiver passado por algum, ou se você já viveu outros pontos que eu não comentei aqui, comenta aqui embaixo comigo. Quais desses 5 pontos que nós comentamos você já teve, você superou, ou qual você passa ainda e eu não comentei aqui? Eu vou adorar saber, para talvez eu poder te ajudar de alguma maneira, ou você me alertar de algo mais ainda que possa, quem sabe, acontecer comigo também. E aí a gente está aqui nesse movimento para se ajudar a superar esses pontos que são determinantes para a gente seguir ou desistir. Tá? Então eu volto a falar que nossa jornada está prestes a acontecer. Dia 23, faltam poucos dias. Se você ainda não está inscrito, não perde tempo. A jornada vai ser incrível, vai ser um divisor de águas na tua vida. Lá eu vou te ensinar o passo a passo para você fazer bolos estruturados, personalizados, cobertos com buttercream. Eu vou te mostrar tudo que você precisa saber para você dar esse passo aí a mais no seu negócio. Então, se você não fez a sua inscrição, aproveita, a gente está aí nas últimas semanas, tá? Nos últimos dias, desculpa, para que você faça a sua inscrição. Então, lá aqui no YouTube vai estar no nosso banner, vai estar na descrição aqui das nossas lives. No Instagram tá na bio. Se você não achar em lugar nenhum, manda um direct para mim que eu vou te mandar o link para você fazer a inscrição. Lá no Facebook, no banner, também tá o link para você se cadastrar. Quando você clicar no link, ele vai te direcionar para minha página. Lá você vai ter uma visão do que é a jornada.
você faz o seu cadastro e aí ele vai te direcionar para o grupo do WhatsApp, tá? É bem importante que você entre nesse grupo. A gente não manda mensagens aleatórias, ninguém consegue mandar mensagem também. Ele é exclusivo para tratar da jornada, tá? Então fica tranquila que ninguém vai mandar mensagem que você não queira receber. E lá eu vou estar te enviando material relacionado à jornada, os lembretes que faltam alguns dias e que você materiais que talvez sejam importantes aí para você nesse caminho aí da jornada, vai estar sendo enviado lá no grupo do WhatsApp. Fora isso, ele é um grupo silencioso e você precisa estar lá para você acompanhar tudo de pertinho, tá? Então, eu quero já aproveitar também para te convidar para nossa próxima live, aonde a gente vai tratar dos atalhos para você conseguir fazer bolos estruturados, personalizados com Butter Queen. Então, se você não quer perder essa live, se eu fosse você, eu não perderia por nada. Já ativa o lembrete para você não perder nenhum momento da aula, que quando começar, a gente já dispara lá que começou, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveita também, já me segue no canal, ativa o sininho aí e já deixa o like aqui se você gostou desse conteúdo. Assim, a gente consegue estar entregando cada vez mais conteúdo de valor para você, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, que Deus abençoe você e a sua família e um beijo grande no coração. Até mais!